Oi, pessoal, boa noite. Fala, Helena. D. Margucci, Niel Faria, boa noite, pessoal. Raab Maciel, Larissa, oi, Larissa, boa noite. Annelise, Alessandro, Denet, Eduarda, boa noite, gente. Estamos ao vivo, mais uma vez na segunda-feira, nossas lives de segunda-feira. Deixa eu dar uma boa noite também para o pessoal do YouTube. Estamos aqui no Instagram e no YouTube, tá, pessoal? Marcelo. Oi, Marcelo, boa noite. Giovana, oi, Giovana. Gabriel Marinho. Sejam todos muito bem-vindos. Em poucos minutos a gente começa a nossa live. Fala, David, Larissa. Pessoal, só lembrando que nós estamos ao vivo aqui no Instagram e no YouTube também, tá bom? Então, quem quiser ir para o Instagram, quem quiser ficar no Instagram, fica. Quem quiser ir para o YouTube, a diferença do YouTube é que vocês conseguem ver alguns slides que a gente prepara, tá bom? Lá no YouTube a gente deixa alguns slidezinhos, beleza? O link tá, só arrastar para cima, você cai no link do YouTube, beleza? Então fiquem à vontade. Mais uns segundinhos a gente já começa. Hoje a gente vai falar sobre as fases da enxaqueca, tá, pessoal? Vou falar coisas aí, informações importantes para vocês aí sobre as fases da enxaqueca, informações obrigatórias que você precisa saber, tá? Oi, Rosana. Oi, Rosana, tudo bem? Boa noite. Quem mais está aqui? Márcia, Stefânia, Giovana, Linel, Permelo, Físio, Jaine Souza. Boa noite, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito bem. O Instagram demora um pouquinho para entregar aí que a gente está ao vivo, mas a gente já vai começar para não ficar muito, para não demorar muito, tá? Então vamos lá. Então, mais uma vez, pessoal do YouTube, boa noite, pessoal do Instagram, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da segunda-feira, nossas lives de segunda noite. Essas lives têm como objetivo levar a informação sobre dor de cabeça, atualizar você, fisioterapeuta e estudante de fisioterapia, sobre a fisioterapia no tratamento das dores de cabeça. Pois é, você que está chegando agora, que começou a me seguir há pouco tempo, eu sou o Samuel Lodovic e estou aqui levando para você o máximo que eu puder de informação sobre fisioterapia nas dores de cabeça, nas cefaleias, né? Nosso papel como fisioterapeuta é super importante nesse tipo de condição, mas pouquíssimo falado, pouquíssimo divulgado e uma demanda altíssima de pacientes precisando do nosso trabalho, mas um trabalho especializado. Não é qualquer fisioterapeuta que pode atender. Como assim qualquer fisioterapeuta? Você precisa aprender sobre o assunto, né, para conseguir gerar o melhor resultado para o seu paciente, certo? Precisamos estudar a fundo, muito mais coisa para saber. Eu falo que é muito mais difícil do que outras condições aí que a fisioterapia está acostumada, porque a gente precisa saber de muita coisa clínica, tá? Que interferem diretamente, não só questões fisioterapêuticas, questões clínicas que a gente precisa aprender para poder atender da melhor forma possível esse paciente e gerar resultado, e melhorar a dor de cabeça do nosso paciente. E também aprender quando atender e quando não atender esse paciente, quando encaminhar. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Espero que essa live também possa contribuir aí com todos vocês. Hoje a gente vai falar sobre as fases da enxaqueca, né? Mas, Samuel, enxaqueca tem fases? Tem fases, tá? Mas como assim? Que tipo de fases? Acontece na hora que eu estou tendo dor de cabeça? Ou não é nessa hora?
como que funciona aqui? Que tipo de fase que é essa? Então, vamos lá, né? Então, enxaqueca para quem está chegando agora, né? Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, tá? É uma das dores de cabeça mais conhecidas e uma das mais incapacitantes, tá? Ela também é chamada de migrânia, ok? Bom, quem quiser saber mais e mais sobre enxaqueca é só entrar no meu canal no YouTube, tá? Samuel Lodovici, tá? Fala aqui, né? Mas é Lodovici, só digitar Samuel Lodovici, você vai encontrar meu canal no YouTube, tem bastante vídeo por lá e continuar me seguindo no Instagram, que tem bastante vídeo sobre, falando o que é migrânia, os tipos de migrânia, etc, né? Bom, então, a migrânia ou enxaqueca é uma das dores de cabeça mais comuns que existem e uma das mais incapacitantes, certo? Muito bem. É aquele tipo de dor de cabeça, gente, rapidamente, é aquele tipo de dor de cabeça que você tem sensibilidade à luz, som, cheiro, então você tem aversão à luz, som, cheiro, te dá náusea. A dor de cabeça normalmente é de um lado só, ela pulsa demais, ela lateja, tá? Ela piora com esforço físico, tá? Aquela que você tem que ficar no quarto escuro, tá bom? Esse tipo de dor de cabeça é a enxaqueca. E a enxaqueca, ela é uma condição muito mais complexa do que a gente imagina. Existem muitas coisas ali envolvidas na dor de cabeça, na enxaqueca, tá? Tem muita informação ali que a gente precisa saber, tá? E uma dessas informações são as fases da enxaqueca. O paciente vai chegar lá no teu consultório, na tua clínica aí, você, fisioterapeuta que está assistindo, e às vezes ele vai te falar de alguns sinais e alguns sintomas que, se você não souber de fato o que é enxaqueca e quais são as fases, quais são realmente os sinais e sintomas, você vai ficar boiando, você vai ficar olhando para ele, não vai saber responder se aquilo ali é normal acontecer, se aquilo não é normal acontecer, tá? Então, a gente precisa entender a fundo, muita coisa pode passar despercebido na hora que a gente está atendendo um paciente com enxaqueca, então o máximo que a gente puder saber, melhor, tá? Quem está aqui no Instagram e quiser ver os slides, nós temos alguns slides, quiser migrar para o YouTube, é só ir aí nos meus stories, arrastar para cima, você pode ir direto para o canal no YouTube, e lá eu vou mostrar algumas figuras, tá? Que vão ser bem interessantes, bem ilustrativas, assim, para fazer você entender melhor também. Beleza? Então, quem tiver no Instagram quiser ir para o YouTube, é só arrastar para cima, você vai cair no YouTube, tá bom? Muito bem. Então, a enxaqueca, gente, ela é composta de algumas fases. Essas fases, elas fazem parte do desenvolvimento de uma crise de enxaqueca, de uma crise de dor de cabeça, ok? Então, vamos lá. Para quem está no YouTube vai ver a figura agora, Marcelo, põe a figura para mim aí, por favor, tá? Pessoal que quiser ver a figura, vai lá no YouTube, gente. Vamos lá. Eu pus um gráfico aqui para vocês, mostrando as fases da enxaqueca. Então, a primeira fase da enxaqueca, ela é chamada de fase premonitória. Então, você vai ter uma crise. Imagina que você vai ter uma crise, tá? E a tua crise, diferente do que você está acostumado, ela não vai começar assim, ó, com a dor de cabeça. Quem tem enxaqueca vai se identificar com o que eu vou falar, tá? Então, não vem a dor. A enxaqueca não começa com a dor de cabeça. Ela começa com alguns sintomas, sinais e sintomas antes, tá? E esses sinais e sintomas começam na fase premonitória, ou primeira fase da enxaqueca. Fase premonitória, tá? Ou fase prodrômica ou pródromo. É tudo a mesma coisa. Fase premonitória, pródromo ou fase prodrômica, do jeito que você quiser falar, tá? Põe um gráfico então aí para mim, Marcelo. Vocês estão vendo aí, quem está no YouTube está vendo uma linha verde, tá? Acompanhe a linha verde, tá? Embaixo está escrito pré-cefaleia. Por quê? Porque a fase premonitória, ela acontece antes
do seu paciente sentir a dor de cabeça, ok? Então, é uma fase pré-monitória, é uma fase pré-dor, tá? Essa fase, ela acontece de horas a dias antes de você ter a dor de cabeça. Então, vamos supor que você acordou na quinta-feira com a dor de cabeça sua. Só que essa fase premonitória pode ter começado na terça-feira. Alguns sinais e sintomas da crise que iria vir do seu paciente começou na terça-feira. Então, se o paciente chegar para você e falar, nossa, mas você sabe que eu já não estava me sentindo muito bem desde terça-feira. Será que isso tem a ver? Tem a ver. Se encaixar com os sinais e sintomas que eu vou te dizer agora, tem a ver, tá? Então, dá uma olhadinha nessa linha verde aí, o pessoal que está no YouTube, dá uma olhadinha nessa linha verde, acompanha, tá? Veja que ela começa ali onde está escrito pré-cefaleia, né? E ela continua depois, ao longo das outras fases, mas bem baixinha, tá? Ou seja, esses sinais e sintomas aparecem horas ou dias antes da dor de cabeça propriamente dita, e alguns sinais e sintomas permanecem baixo, permanecem durante a dor, a crise de dor, as outras fases, tá? Mas o importante disso, que você tem que saber, é que a dor de cabeça não começa com a dor. A enxaqueca não começa com a dor, ela começa na fase premonitória. Quais são os sinais e sintomas da fase premonitória? Fase premonitória, vamos pular então. Vamos pegar um paciente aqui fictício, que ele começou com a dor propriamente dita na quinta-feira. Na terça-feira, ele pode começar a sentir uma certa sede, ele começa a sentir mais sede, uma sede esquisita, ele pode sentir alteração do apetite, ou ficar sem fome, ou ter vontade de comer alguma outra coisa diferente. Ele pode começar a sentir alteração do humor, irritabilidade, uma certa angústia, fraqueza, uma sensação assim que ele está meio deprimido. Então, cada paciente vai sentir esse tipo de sintomas. Uns vão ficar mais irritados, outros vão ficar mais deprimidos, mais entristecidos. Uns vão ter muita sede, por exemplo, né? Outros vão ter fome. Vejam que são sinais e sintomas. Outros vão se sentir muito fadigados, cansados, né? E também rigidez ou dor cervical, tá? Mas eu queria que você prestasse atenção nesses sinais e sintomas, nesses sintomas que eu disse, fome, sede. Você reparou que são sintomas meio que de homeostase, ou seja, de sobrevivência? Fome, né, necessidade de comida, sede, necessidade de água, né? Irritabilidade, sintomas deprimidos, questões emocionais, sintomas depressivos, questões emocionais, né? Então veja que são sintomas que não estão relacionados à dor, né? E alguns sintomas estão relacionados a uma questão mais assim de sobrevivência, né? Como a fome, sede, né? Quem é que regula? Quem é que regula esse tipo de coisa? É uma estrutura lá no nosso cérebro chamada hipotálamo. Marcelo, põe a figura aí para mim do hipotálamo, né? O hipotálamo é uma região lá no nosso cérebro, tá? Responsável, né? Existem outras estruturas também envolvidas, mas principalmente o hipotálamo, ele é uma estrutura responsável pelo centro da sede, ele tem ligações e conexões com o sistema límbico que regula toda a questão emocional, ele tem relação com o centro da fome, né? Ele regula também o comportamento, a temperatura, o sono. Então, tem pessoas que vão ter, antes da crise, sensações assim, parece que está mais sonolenta, boceja mais. Veja, então, que tudo isso passa pelo hipotálamo. Então, controle do sono, controle de ficar acordado, sede, fome, comportamento, então mais irritabilidade, menos irritabilidade,
tudo isso passa pelo hipotálamo. Então, o que se sabe? Né? Que pacientes com enxaqueca podem apresentar esses tipos de sintomas pré-dor. Tá? E isso faz parte do quadro da enxaqueca. Então, na fase premonitória, o paciente pode apresentar estes tipos de sintomas, como eu acabei de citar, né? Porque há uma alteração da função do hipotálamo. Parece haver um aumento do fluxo sanguíneo no hipotálamo durante o início de uma crise de enxaqueca, ok? Então, por estudos de ressonância magnética funcional, observou-se que há um aumento do fluxo sanguíneo ali na região do hipotálamo, fazendo com que haja essas alterações do centro da sede, da regulação do sono, da regulação do comportamento, tá? E aí o paciente não faz essa ligação, né, que isso tem a ver com a dor, porque ele pensa na dor, ok? E na verdade, a enxaqueca, uma crise clássica de enxaqueca, ela começa na fase premonitória, quando aparecem esses tipos de sintomas, ok? Então, se o seu paciente chega para você e fala assim, nossa, desde segunda-feira, sabe, eu não estava sentindo muito bem, eu estava meio irritada, não sei o quê. Sei lá, se parecia que ia ter uma dor mesmo de cabeça, não sei se acha que foi uma tensão que eu passei, um nervoso que eu passei, e de repente veio a dor. Não, faz parte. Então, se o paciente está mais irritado, mais nervoso, ou mais fadigado, mais para baixo, ou teve um pouco mais de sede, alguma alteração do apetite, qualquer tipo de coisa assim, está bem relacionado ao hipotálamo. Existem outras regiões envolvidas, mas principalmente está bem relacionado ao hipotálamo, porque o hipotálamo regula bastante coisa relacionada ao que eu disse, tá? Por isso que hoje acredita-se que o hipotálamo tem uma relação muito importante na gênese de uma crise de enxaqueca. Tá? O hipotálamo é uma região cerebral que hoje é considerada muito importante no desenvolvimento de uma crise de enxaqueca. Tá bom? Então, isso explica o porquê do cara lá, do paciente, começar a ter esse tipo de sintomas. Beleza? Combinado? Então, entendido o que é a fase premonitória? Então, ela começa de horas a dias. Então, o paciente pode ter até 2 dias antes, ele pode começar a ter esse tipo de sintoma. Então, você vai explicar para o seu paciente que isso faz parte da crise. Tá? Muito bem. Depois, volta lá no gráfico para mim, Marcelo. Depois a gente vai para a segunda fase. Tá? A segunda fase, gente, é a linha amarela, tá? Quem está no YouTube, tá conseguindo ver aí, tá? Na segunda fase é a linha amarela. A segunda fase é chamada de aura, tá? Não é áurea, é aura. Ok? Aura. A aura, gente, veja na linha amarela que ela aparece ali, ó, naquele momento de pré-cefaleia. Tá? Pré-cefaleia. E ela dá um pico, obviamente, né? Como vocês estão vendo aí na fase, no momento que ela tem que aparecer mesmo. Veja, eu não falei de dor ainda, hein? Eu falei de fase premonitória, aí eu venho e falo de aura, tá? A aura, ela dá um pico, dá os sinais e sintomas de uma aura, que eu vou explicar já, e depois ela vai embora, tá? Ela pode ainda entrar dentro foi feio, hein? Ela pode entrar na fase da cefaleia, na fase da dor propriamente dita, e depois ela tem que diminuir. Então, a aura, podemos entender como a segunda fase de uma crise de enxaqueca. Então, a primeira, os sintomas premonitórios, e a segunda, vem a aura, tá? A aura, ela vai acontecer pré-cefaleia, ou seja, antes de o paciente sentir a dor, tá? Aí, começou a aura, ele começou a sentir, a ter os sintomas de aura, ela vai tendendo a diminuir ao longo do tempo que passa e começa a dor de cabeça. Tem pacientes que a aura se mantém ao longo da fase 3, que é a fase da dor de cabeça. Tem pacientes que a aura termina e aí começa a dor. Tá? Isso varia muito. O mais comum é a aura terminar e começar a dor de cabeça, a fase da dor de cabeça. Tá bom, Samuel, já entendi. O que é a aura, então? A aura, gente, é um fenômeno neurológico transitório, ou seja, tem um tempo para terminar,
e reversível, ou seja, não vai te deixar sequela, não vai te deixar com problema nenhum. O que é esse fenômeno neurológico? Então, alguém que está aqui, que tem enxaqueca ou que está atendendo pacientes com enxaqueca, pode se identificar. A aura, o paciente começa a perceber, 90% dos pacientes que têm aura, eles vão ter a aura chamada visual, tá? O que é a aura visual? São pontinhos no olho, tá? Como visão embaçada, pontinhos brilhantes, formato de zigue-zague, tá? Ele começa a ver algumas figuras, até umas figurinhas geométricas como zigue-zague, vai aumentando, o paciente começa a coçar o olho, achar que tem alguma coisa no olho, porque está embaçado, e esse embaçamento vai aumentando, aumentando, tá? Em alguns casos, o paciente começa a perceber que uma parte do campo visual começa a ficar mais preta, ele começa a não enxergar, começa a ficar escuro, tá? Quase que uma cegueira, tá? Então, isso também depende de paciente para paciente. A aura visual, que é esse fenômeno neurológico que vai começando pouquinho em pouquinho, vai embaçando a vista, ficando, às vezes, uma imagem meio brilhante, né? E vai crescendo, embaçando a sua vista, e você quer tirar aquilo do olho, não sai, ou pontinhos pretos, ou tem relatos de pacientes que sentem até a visão piscar, ficar, dar uma cegueira transitória e depois voltar. Isso faz parte da aura. Isso é chamado de aura. Ela dura de 5 a 60 minutos. Normalmente de 5 a 60 minutos. Se ela passa muito mais do que isso, precisa ser investigado, porque não é comum de forma alguma na enxaqueca. Tá bom? Então ela começa, ela vai aumentando gradativamente, então ele tem esse sintoma visual. Passa 1 hora, a aura tem que ir embora. Às vezes a dor de cabeça começa no meio da aura. Tá? E tudo bem, ainda está dentro dos padrões de uma enxaqueca. Ok? Muito bem. Nós não temos só a aura visual, nós temos a aura sensorial, então o paciente às vezes sente o rosto formigar, aí ele acha que ele está tendo um AVC, né? Então ele pode ter uma certa parestesia na face, uma queixa na face, então ele acha que ele está tendo algum problema, acha que ele está tendo algum problema mais grave, um AVC, por exemplo. Ele pode sentir alguma alteração motora, ele pode perceber alguma alteração na fala, ou até uma certa dificuldade de não só articular as palavras, mas o raciocínio parece que está lento, ele quer falar, mas a coisa não vai, ele fica meio lento, ele acha que está tendo alguma coisa muito grave, e simplesmente ele está tendo um tipo de aura. Nós temos vários tipos de aura, e a aura mais comum é a aura visual. Então, são alterações visuais que você vai ter, progressivas, e que depois elas vão embora. Mas você tem a aura sensorial, você tem a aura motora, a aura de fala. Tem pacientes que têm o hemicorpo com alteração, perda de força, dificuldade para se mexer, pronto, estou tendo um AVC. Mas, na verdade, não, você está tendo um tipo de aura, uma aura motora, e às vezes, em alguns casos mais raros, a gente chama de aura hemiplégica. A aura hemiplégica. Existe um tipo de enxaqueca chamada enxaqueca hemiplégica familiar. Tá? Então, o paciente, isso normalmente é hereditário, o paciente tem uma alteração em hemicorpo, veja só, tá? Mas a mais comum, obviamente, é a aura visual, tá? Daí que vem o termo enxaqueca com aura, tá? Então, é o paciente que tem a enxaqueca com aura. Por que com aura? Porque tem pacientes que têm enxaqueca sem aura. Ele pula essa fase. Então, o paciente tem a fase premonitória, ele não tem a aura, e aí começa a fase da dor. E tem pacientes que têm a fase premonitória, a aura, e aí a fase da dor. Show? Vou mostrar aqui no YouTube para vocês. Quem quiser ver, corre lá no YouTube, é só arrastar para cima aí nos stories, vocês vão cair no link para o YouTube. Vou mostrar para vocês o que é uma aura. Alessandro, você vê, então, muitos acabam não explicando, né? Alessandro, corre lá no YouTube agora, que eu vou te mostrar o que é uma aura. Só arrastar nos stories aí, arrastar para cima, tem o link, você vai ver o que é uma aura. Marcelo, põe para mim aí o vídeo de uma aura, tá?
Marcela vai colocar para vocês aí o vídeo de uma aura, tá? Então, enquanto vocês vão vendo o vídeo, eu vou explicando, tá? A aura, ela é o que a gente chama de depressão cortical alastrante. Olha que nome bonito, né? Depressão quer dizer uma queda, cortical quer dizer no córtex cerebral, alastrante, ou seja, que alastra. Então, é uma onda de despolarização, ou seja, há uma despolarização da atividade elétrica ali, é uma alteração da atividade elétrica cerebral. Então, uma onda de despolarização cortical, que começa daqui e vai para frente, alastrante. Ela pega o cérebro inteiro, né, o córtex inteiro. E ela é uma onda de despolarização de velocidade lenta. Por isso que a aura dura de 5 a 60 minutos. Ela demora, todo o desenvolvimento dela, o progresso dela, demora até 60 minutos. Ou seja, até 1 hora para ela acontecer. Tá? Então, por isso que a gente fala que é uma onda. Pensa assim, ó, cá entre nós, é um curto-circuito que dá ali, tá? É uma onda de despolarização lenta, gradual, progressiva, alastrante. Então, vai despolarizando, vai despolarizando, vai despolarizando, passando pelo córtex, tá? Tomando todo o córtex. E quando a aura é mais visual, né? Você acaba pegando ali mais o córtex occipital, a região occipital, que é a região responsável pela visão, tá? Mas o paciente pode ter vários tipos de aura, né? Então, pode pegar a região motora, da fala, da linguagem, né? A aura de linguagem, a aura de fala. Então, o paciente ele tem, às vezes, dificuldade de falar, dificuldade de pensar, dificuldade de raciocinar, dificuldade de articular as palavras, ele está tendo uma aura. Até, às vezes, visão dupla, tá, gente? Visão dupla pode ser um tipo de aura específica, que a gente chama de aura de tronco, ok? Muito bem. Isso não vai trazer para você déficit, sequelas, não vai. Se você tem enxaqueca, é diagnosticado como enxaqueca, você... Isso faz parte do quadro, tá? Então, quem está aí no YouTube, viu aí um videozinho mostrando um paciente com uma aura visual, tá? Então, guardou isso? Fase premonitória, aura, tá? Duração de 5 a 60 minutos. Depois da aura, veja, gente, isso acontece, né? Começa ali, às vezes 2 dias antes, a crise e vai, né? Até o fim da dor de cabeça. Então, falamos dos fenômenos premonitórios depois da aura, e agora sim, Marcelo, põe o gráfico aí para mim de novo. Vocês vão olhar a linha vermelha, tá? Na verdade, a gente vai falar de uma... Aqui está dividido em duas coisas, para didaticamente fica mais fácil, mas pensem como se fosse uma coisa só, tá? A linha vermelha é a linha agora da fase da dor, tá? A fase da dor, quem quiser ver o gráfico também, eu estou mostrando lá no canal do YouTube, tá? Então eu gosto sempre de salientar, porque aqui no Instagram a gente não está mostrando, tá? Então, quem está vendo aí a linha vermelha, né, tá vendo que ela dá um pico. Pré-cefaleia, obviamente, não vai aparecer nada. Onde está lá, leve, quer dizer, uma cefaleiazinha leve, ela começa a aumentar essa linha vermelha e aí ela dá um pico, né, quando você tem uma cefaleia forte, porque a enxaqueca dá uma cefaleia normalmente forte, severa, tá? Essa fase, que é a fase da dor de cabeça, aqui está dividido em cefaleia precoce e cefaleia avançada. Você pode entender como fase da cefaleia, fase da dor. É aqui que o paciente começa a ter muitas vezes um certo incômodo, às vezes a dor não vem assim, ó, pum, 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 não vem. Isso é um tipo de dor de cabeça, que não vem ao caso a gente falar aqui, é um tipo específico de dor de cabeça. A dor da enxaqueca, ela vem progressivamente, a hora que começa a fase da dor, ela vem progressivamente, vai aumentando, aumentando, se você deixar, ela vai aumentando, 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 tá? Então você tem alguns sintomas inicialmente, como congestão nasal, alguma coisa estranha no olho, e de repente vai vindo a dor, aí ela atinge o seu pico, o seu máximo, latejando, aí vem aquela dor, que lateja, aquela dor que você não pode mexer a cabeça, aí vem a fotofono e osmofobia, ou seja, a aversão à luz, som e cheiro, que você tem que ficar parado num quarto escuro,
aí te dá enjoo, te dá náusea. Essa é a fase da dor de cabeça. Nossa, mas tem sintomas aí que não tem nada a ver com a dor. Pois é, mas esses sintomas se enquadram na fase da cefaleia, na fase da dor, porque quando o paciente está com dor, são estes sintomas que aparecem junto. Essa é a crise típica, tá bom? Então, a fase da cefaleia, ou seja, a fase da dor, é a fase quando o paciente, além da dor, ele apresenta muito evidente esses sintomas de sensibilidade aumentada à luz, ao som, ao cheiro, ao toque, ao movimento, dor latejante, que é a pulsátil, tá? Entendido? Essa é a fase mais fácil de entender. Né? Então, começou lá na terça-feira o paciente com sintomas meio estranhos, lá que é chamado de fase premonitória. Aí depois, se ele tem aura, chega lá no dia que ele vai ter a dor. Chegou lá na quinta-feira, ele acordou, ele começou a ter uma aura, que ele estava saindo para dirigir, para trabalhar, ele começou a ter uma aura, ele falou, ixi, eu estou tendo uma aura. Nossa, minha vista está embaçando. Aí começa a ficar com medo, né? Aí, de repente, ele chega no trabalho e começa aquela dorzinha chata de um lado e, de repente, em poucos minutos, em meia hora, ela começa a doer pra caramba. Né? Isso aí é a fase da cefaleia, é a fase da dor. E aí, às vezes, a pessoa ela não consegue trabalhar, ela tenta tomar alguma medicação, ela não consegue, aí, às vezes, ela tem que ir embora. Então, é aquele dia que a pessoa, ela deixa, no dia que ela tá com dor, na crise de dor, ela deixa de trabalhar, ela deixa de estudar, ela deixa de ir na faculdade, ela deixa de ir em algum evento, festa, formatura, etc, etc. Então, ela perde qualidade de vida, né? Uma crise de dor, ela dura de 4 a 72 horas, ok? Então, você tem ali de 4 a 72 horas, ok? Essa fase da dor, ela vem, dá o pico, né? Ele não tem mais a aura, não está mais com aqueles sintomas prodrômicos que a gente falou. Ela dá o pico, aí é a hora que o paciente vai procurar tomar medicação, vai procurar se resolver a questão, né? Ela pode durar até 72 horas e aí ela vai passando. Vamos supor, o paciente foi lá, tomou medicação, mas ela tem um início, um meio e fim. A base, o normal é que em 72 horas essa crise forte passe, tá? Então vamos pegar esse paciente clássico que passou. Passou a dor, aí vem a última fase, né? Marcelo, põe aí para mim no YouTube, tá? O pessoal que está no YouTube tá vendo? Reparem agora na linha azul, tá? A linha azul, ela vai dar um aumento, aí ela vai aumentar pós-fase da dor, que a gente chama de fase pós-drômica ou pós-dromo, tá? Se você ver essas nomenclaturas por aí, é a mesma coisa, tá? Essa última fase, a fase pós-dor, tá? O paciente, ele sente, né? Muito comum ele dizer para você que depois da dor, ele falou assim, eu fiquei imprestável. A minha dor passou, até ontem eu estava com dor, hoje eu acordei sem dor, mas eu estou imprestável, parece que eu bebi, eu estou meio de ressaca, sabe? Meu corpo está meio dolorido, eu estou meio cansado, sabe? E alguns sintomas até lembram sintomas da fase premonitória, tá? O paciente fica meio lento no raciocínio, o paciente fica meio lento no dia a dia dele, nos afazeres, ele às vezes pode ficar até um pouco irritado, mas ou seja, ele sente que ele tá para baixo, que o corpo dele não tá legal, ele tá meio prostrado, ele fica com uma sensação de ressaca, tá? É muito comum essa palavra. Parece que eu tô de ressaca, sabe? Eu tô acabado, eu tô imprestável. Tá? Então isso é a fase pós-drômica. Ela é menos estudada do que a fase prodrômica. Vejam só, a fase prodrômica ela é menos estudada. Perdão, a fase pós-drômica ela é menos estudada do que a fase prodrômica. Tá? A fase prodrômica a gente já sabe até bastante coisa, né? Tem muita relação com o hipotálamo, como eu disse aí tudo para vocês no comecinho, tá? E aí sim, acabou a crise. Então, uma crise de cefaleia, uma crise de dor de cabeça, ela vai seguir normalmente esse padrão, tá? Então, fase prodrômica ou sintomas premonitórios, alterações de humor, irritabilidade, fadiga,
sintomas assim de angústia, paciente, ele fica impaciente, ele tem alterações talvez da sede, da fome, comportamento, lembra, né? O centro da sede no hipotálamo, então tem relação com o hipotálamo, né? Isso pode acontecer de horas a dias, depois vem a fase da aura, que tem uma duração de 5 a 60 minutos, que é aquele fenômeno neurológico transitório, que não deixa sequelas. A mais comum é a aura visual. Então, quem tem aura, 90% dos pacientes que têm aura vão ter essa aura visual que eu demonstrei para vocês, tá? Ela vai durar aí de 5 a 60 minutos. Às vezes, a aura ainda não terminou, aí vem a fase da dor, que é a fase da cefaleia, ou seja, a fase da dor, que é onde aparecem aqueles sintomas bem característicos, né? Sensibilidade aumentada à luz, ao som, a cheiro, a dor de um lado só, pulsando pra caramba, uma dor forte que dá náusea, que piora com esforço físico, você não consegue se mexer, porque senão dói mais, pulsa, né? Fica latejando, né? Essa fase pode durar aí de 4 a 72 horas, tá? Alguns pacientes, isso passa das 72 horas, tá? Passou das 72 horas, fica mais difícil, não é que não dá, mas fica um pouco mais difícil de controlar a crise, tá? Então, a gente tem que tentar controlar a crise ali naquele momento que está acontecendo, o mais rápido possível, porque numa crise de enxaqueca, quanto mais você deixa a dor continuar, essa fase da cefaleia continuar, pior, mais difícil vai demorar para passar. Mais demorado vai ficar, né, para passar a dor. Mais difícil fica para passar a dor. Aquela medicação que você toma, às vezes com 1 hora de dor, se você está ali com 3 dias de dor, talvez ela não vá fazer efeito, precisa de medicação mais forte. Deu para entender? Você ia lá na fisioterapia, o cara conseguia te ajudar, né, no iníciozinho de uma crise, aí com 3, 4 dias, talvez ele não consiga te ajudar, tem que entrar com medicação mais forte, ou seja, tá? Isso pode acontecer, a gente chama isso de status migranoso, tá? Mas, de uma forma geral, até 72 horas a crise tem que ir embora, ok? E depois vem a fase pós-drômica, ou pós-dromo, que tem alguns sinais, alguns sintomas parecidos com a fase prodrômica. É a fase final, que resumidamente, o paciente fala que ele está meio imprestável, que ele está fadigado, que ele está cansado, que ele está com sono, que ele está como se fosse de ressaca. Então, esse é o ciclo de uma crise de dor de cabeça. A diferença é que existe o paciente que tem a enxaqueca sem aura, então ele pula essa fase da aura, ele sai dos sintomas premonitórios e vai para a fase da dor de cabeça, tá? Então, basicamente, esse é o ciclo da dor de cabeça. Então, quando o paciente chegar para você e te fizer perguntas assim, mas então, peraí, quando o meu paciente disse então para mim que ele estava meio irritado nos últimos dias antes da crise, tem relação com a enxaqueca? possivelmente, tá? Quando ele disse para mim que teve alteração do apetite antes da crise, tem a ver com a enxaqueca? Tem a ver, sintomas premonitórios. Ele falou que ele começou a ver uns pontinhos brancos, e até hoje ele não entendeu o que é, uns pontinhos brilhantes, é aura, possivelmente ele tem a enxaqueca. Então, agora você começa a fazer sentido aí na sua cabeça, né? As fases da enxaqueca. A enxaqueca não é a dor. A enxaqueca é uma doença, né, de caráter genético que possui muita coisa envolvida nela, muita coisa que a gente precisa saber, né? É um novelo que a gente precisa ir desenrolando. Tem bastante sinais e sintomas característicos da enxaqueca, mas que poucos pacientes sabem, né? E muito menos, pouquíssimos aí, né, fisioterapeutas sabem, né? Então você precisa conhecer essas questões, precisa conhecer esses sinais e sintomas característicos de uma crise de enxaqueca para você conseguir orientar com qualidade, orientar corretamente o seu paciente, tá bom? Orientar em relação ao que você tem que fazer com ele, ao que você pode fazer, orientar em relação à manutenção da medicação com o neurologista, ou seja, orientar corretamente o que ele precisa fazer, tá? Se aqueles sinais e sintomas que ele está tendo ali, ou que ele já teve, pré-crise, pós-crise, faz parte da enxaqueca ou não faz, porque pode ser que ele tenha alguma coisa que não tem nada a ver, e aí precisa ser investigado. Faz 5 dias que eu estou com aura, não vai embora. Opa, peraí, tem alguma coisa muito errada aqui. Isso não faz parte da enxaqueca.
tá? Isso precisa ver o que que é, tá? Deu para entender? A aura tem que durar até 60 minutos. Ah, não, mas faz já 5 dias que eu tô com dor de cabeça e a dor de cabeça não passa. É um paciente enxaquecoso? É. Clássico? É. Pode acontecer. Cai no que eu chamei de status migranoso. Deu para entender a importância absurda de você conhecer o máximo possível sobre a enxaqueca e conhecer essas fases para você poder orientar melhor o seu paciente e aí conseguir levar para ele o melhor tratamento possível. Certo? Então, daqui para frente, tenho certeza que quem não conhecer isso vai conseguir ajudar melhor aí o seu paciente, né? Conseguir orientá-lo melhor e com isso você faz o quê? Você tranquiliza o paciente, fala, ó, faz parte do seu quadro. Isso é bem comum, isso é bem característico, tá? Aí o paciente fala, ah, então tá bom, então eu fico mais tranquilo, eu achei que eu estava tendo um AVC. Não, você está tendo uma crise de enxaqueca. Esses sintomas acontecem antes. Ah, esses sintomas acontecem depois, tá? Deu para entender? Vamos responder algumas perguntas. Tem umas perguntas aqui no YouTube. Ó, a Janete está assim, existe alguma fase que dê tontura? Estou fazendo exames para descobrir, pois a médica acha que é uma enxaqueca vestibular. Como evitar? Tem histórico de enxaqueca. Janete, existe a enxaqueca vestibular. A tontura, ela faz parte do quadro da enxaqueca. Tá? Então, se você tem tontura dentro de uma crise de enxaqueca, faz parte. Se você cuidar da enxaqueca, com certeza a tontura vai melhorar bastante. Pode ser que você tome uma medicação para ajudar no sintoma da tontura, né? Você pode ser avaliado pelo fisioterapeuta também, porque dependendo da tontura, o fisioterapeuta vai conseguir te ajudar, mas se você cuidar da enxaqueca, a tontura vai embora, tá? Que mais? A Liana, como evitar uma dor de cabeça ou amenizar ela? Eu preciso saber primeiro qual é o seu tipo de dor de cabeça, Liana, tá? A gente tem várias formas de diminuir, né, a chance de você ter uma crise de dor de cabeça, mas eu primeiro preciso saber que tipo de dor de cabeça também, né? E às vezes a gente não vai conseguir evitar, mas a gente consegue diminuir a chance de ter crises, por exemplo. Então, de uma forma bem geral, Liana, gostaria de saber mais informações, mas de uma forma bem geral. Bons hábitos de vida. Gerenciar o seu estresse. Tudo isso que eu vou falar é gatilho para dor de cabeça. Gerenciar o seu estresse. Dormir bem. Tá? Se não dorme bem, vai ter dor. Alimentação, comer em horários corretos, fazer uma alimentação saudável o máximo possível, evitar excesso de café, chá, tudo que contém muita cafeína, tá? Para quem tem enxaqueca, tomar cuidado com vinho tinto, com queijos amarelos, envelhecidos, tá? E praticar muita atividade física, evitar o sedentarismo, tá? Deixa eu mandar um beijo aqui para Sandra. Acho que eram essas as perguntas. A Isabel falou, estou sentindo muita dor e sei que estou em crise, né? Isabel, você tem enxaqueca, não tem, tá? Você faz tratamento. Certo, pessoal? Entendido as fases? Entendido? Essas são as fases da enxaqueca. Isso acontece, Samuel, em outros tipos de dores de cabeça? Não, isso é da enxaqueca, tá? Isso é da enxaqueca. Isso não é da cefaleia tensional, isso não é da cervicogênica, isso não é de outros tipos de dores de cabeça. Isso faz parte da enxaqueca. Ela é até bonita de estudar, né? Porque tem tantas nuances, né, interessantes. É bonita para estudar, porque não é nada bom sentir, né? Mas ela tem essas nuances aí muito legais, muito curiosas, muito interessantes, né? Ela é uma doença que a gente fala assim, a enxaqueca ela não é simplesmente uma dor de cabeça, tá? A enxaqueca é uma doença que a dor na cabeça é mais um sintoma. É o mais conhecido, mas ela é mais um sintoma. Para pensar. Você tem sintomas horas ou dias antes, você tem sintomas além da dor de cabeça, pode ter a aura, depois você tem sintomas pós-dor de cabeça, deu para entender? Você tem muita coisa envolvida, né? Muita coisa envolvida e várias áreas cerebrais envolvidas. Né? Então, ela não é simplesmente uma dorzinha de cabeça. Ela é um conjunto de sinais e sintomas que acontecem, tá? Porque atingem aí várias áreas cerebrais, é um conjunto de sinais e sintomas, tá? São vários sinais e sintomas, é uma doença complexa, que tem tratamento sim, mas é uma doença complexa. E a dor é apenas
um sintoma, talvez o mais falado, mais conhecido, com toda certeza, mas é mais um sintoma da condição. Beleza? Entendido? A Alexa falou ó, que gostou, entendeu? Legal, Alexa. A Carla tá falando, fiz a maratona para Cefalés, para fisioterapeuta, não consegui gerar o certificado. Carla, se você tiver ainda no grupo, manda uma mensagem lá no suporte que o pessoal te ajuda, tá? Tem um tempo para resgatar o certificado, tá? A Isabel falou assim, tenho enxaqueca, já fiz tratamento, melhorei, agora voltou todos os sintomas. Isabel, não conheço o seu caso, mas lembre-se daqueles pilares que eu falei, sono, alimentação, estresse, hidratação, sedentarismo, tá? Comece a corrigir esse tipo de coisa. Esses pilares com certeza já vão te ajudar e procure ajuda especializada. Se não funcionou com o profissional que você está, procure outro, porque tem tratamento, tá? Caroline, venho sentindo dor de cabeça constante sempre que passo perfume. É início de enxaqueca? Caroline, a osmofobia, a sensibilidade aumentada a cheiro de perfume, produto de limpeza, é um indício, sim, de pacientes que têm enxaqueca, viu? É um indício grande, assim como a aversão à luz e ao som, tá? Certo, gente? Então é isso, tá? Espero que a live possa ter contribuído com vocês, tá? Ela fica disponível 24 horas no YouTube, né? Marcelo, só me dá um ok aizinho. É isso, né? Legal. A live fica disponível não no Instagram, mas ela fica 24 horas disponível, essa live aqui no canal no YouTube, Samuel Lodovici, tá? Então, se você quiser, você tem até amanhã esse horário para poder assistir. No Instagram ela não fica. Combinado, gente? Então é isso. Espero ter contribuído com vocês. Divulguem essas lives. Toda segunda a gente está aqui. Divulguem para os seus amigos fisioterapeutas, os amigos estudantes fisioterapeutas que querem cada vez mais entender sobre essa área, esse tema, fisioterapia nas dores de cabeça, tá? Continue me seguindo aqui no Instagram, @samuel.lodovici, e no YouTube, Samuel Lodovici, tudo junto. Certo, gente? Boa noite, fiquem com Deus e até mais.